Depois de mais um ataque inconsequente do presidente Jair Bolsonaro, 3 ministros e representantes do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, fizeram nesta sexta-feira uma reunião virtual com o embaixador chinês no Brasil para tentar contornar a situação. Mas a China, principal fornecedora do princípio ativo para a fabricação de vacinas no Brasil, não quis se comprometer com prazos, informou o jornal o Globo. Em uma tentativa de desviar a atenção da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre sua irresponsabilidade na pandemia, Bolsonaro sugeriu que o coronavírus foi fabricado dentro de uma guerra biológica da China para dominar o mundo. Como prova da alegação absurda, lembrou que a China foi a única das grandes economias do mundo a crescer em 2020. Durante a reunião com os ministros da Economia Paulo Guedes, das Relações Exteriores Carlos França e da Saúde Marcelo Queiroga, da Fiocruz e do Butantan, o embaixador chinês alegou que é uma grande demanda internacional e que a China precisa imunizar sua população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A China trabalha em silêncio e nunca esquece. O líder das reformas econômicas chinesas, Deng Xiaoping, aconselhava a trabalhar duro, não mostrar sinais exteriores de riqueza e não arrumar conflitos no exterior. Primeiro, era importante acumular riqueza e poder. O atual ditador Xi Jinping entende que o país já tem força suficiente para se impor no cenário internacional. Assim, a China, superpotência, não manifesta contrariedade, a não ser em casos extremos, quando acredita que a soberania nacional está em jogo, mas pode usar sua máquina burocrática milenar para atrasar as entregas. Quando a Austrália pediu uma investigação internacional sobre a origem da pandemia, a China reagiu duramente, está punindo a Austrália economicamente. A Austrália tem um alinhamento automático com os Estados Unidos. No caso do Brasil, a China vê uma parceria estratégica de longo prazo que vai muito além do governo Bolsonaro. Mas a acusação de que o vírus possa ter sido criado pela China e que isso tenha acelerado o crescimento econômico em comparação com outros países é muito grave. Os chineses rejeitam totalmente a ideia de que o vírus possa ter escapado por acidente de um laboratório em Wuhan que estuda vírus de morcegos. Sugerir que se trata de uma guerra biológica não deve passar em branco. Para se eximir de responsabilidade, a China já levantou a hipótese de que o vírus chegou em importações de carne congelada. Se observarmos o volume de anúncios de carros chineses em empresas jornalísticas hostilizadas pelo presidente, dá para suspeitar de que haja um plano velado de apoio a estas empresas. Nesta sexta-feira foram notificadas 2.217 mortes e 78.337 casos novos da doença do coronavírus de 2019. O Brasil soma agora 15.087.360 casos e 419.393 mortes. A média diária de mortes nos últimos 7 dias caiu para 2.153, com queda de 15% em 2 semanas. É a menor desde 18 de março. A média diária de contágios ficou em 60.200 e 3% acima de 2 semanas atrás. A Índia bateu seu próprio recorde de mortes, 4.187, e registrou mais 401.078 casos novos nesta sexta-feira. Há 3 dias, notifica mais de 400 mil contágios por dia. Em uma semana, foram 2.727.707 casos positivos. Até agora, a Índia teve 21.900.000 casos confirmados e 238.270 mortes. Os estados de Madhya Pradesh e Tamil Nadu anunciaram confinamento até 15 de maio. O líder da oposição, Rahul Gandhi, apelou ao primeiro-ministro fundamentalista do Narendra Modi para impor um confinamento nacional rigoroso. No mundo já são 156.900.000 casos confirmados e 3.270.000 mortes. Mais de 134 milhões de pacientes recuperaram, mais de 18.700.000 apresentam casos leves e 108.394 estão em estado grave. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 2%. Os Estados Unidos têm o maior número de casos, 32.651.000, e de mortes, 580.886.
Nesta sexta-feira, o país registrou mais 47.608 casos, com queda de 27% em 2 semanas, e 812 mortes, 3% abaixo da média de 2 semanas atrás. As hospitalizações caíram 14% em 2 semanas. Mais de 1,260 bilhão de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo mais de 300 milhões na China, 261 milhões e 300 mil nos Estados Unidos, onde 150 milhões e 400 mil pessoas tomaram a primeira dose e 110 milhões e 900 mil, 33,45% da população americana, cerca de um terço, estão plenamente vacinadas. Na Índia, foram 67 milhões de vacinas, mais 53 milhões no Reino Unido e 52 milhões e meio no Brasil, onde 34 milhões e 900 mil pessoas receberam a primeira dose, pouco menos de 17 milhões e 600 mil, 8,26% da população brasileira, tomaram as 2 doses necessárias à imunização. A Organização Mundial da Saúde aprovou a vacina do laboratório estatal chinês Sinopharm. A eficácia da vacina nos testes foi de 79% e ela pode ser armazenada, deve ser armazenada a uma temperatura de 2 a 8 graus centígrados, temperatura de um refrigerador comum. A vacina da companhia de biotecnologia americana Moderna apresentou efetividade de 96% em adolescentes de 12 a 17 anos. No plano econômico, as exportações chinesas cresceram 32,3% em abril na comparação com o ano passado, chegando a 254 bilhões de dólares, cerca de 1,378 bilhões de reais. As exportações subiram 43,1% para 221 bilhões e 100 milhões de reais, 1,154 bilhões de reais. O relatório de emprego dos Estados Unidos decepcionou. Relatório de abril, os economistas esperavam um saldo de 1 milhão de empregos, mas foram 266 mil. A taxa de desemprego subiu de 6% para 6,1%. Na quinta-feira foi revelado que o número de novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada caiu para menos de 500 mil pela primeira vez desde março do ano passado. O presidente Joe Biden declarou que o fraco desempenho do mercado de trabalho justifica os planos de incentivo de 4 trilhões de dólares que ele propôs, pouco menos de 21 trilhões de reais. A oposição republicana argumentou que os generosos planos de ajuda e o aumento temporário do auxílio-desemprego estão desestimulando a volta ao trabalho. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face e dê um like em Quarentena News 1. Se gostar do conteúdo, é claro. Cuide-se, fique em casa. Se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos. Não perca seu dia e hora de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.